Bom dia, louvado seja o nome do Senhor, e que seja todos os dias louvado, engrandecido o seu nome. Porque se nós não tivéssemos o Senhor Jesus, o que seria de nós, não é mesmo? Nós estaríamos, nós estaríamos à mercê das obras malignas. E uma mulher, quando ela não tem Jesus, quando ela não tem a Cristo, ela se deixa levar pelos seus sentimentos, suas emoções. E nós sabemos que as emoções de uma mulher são variáveis, né? Somos como um ciclo, né? Começamos o mês de um jeito, terminamos do outro, até porque até a própria ciclo menstrual da mulher faz com que modifique os seus hormônios, não é mesmo? Na verdade, os hormônios se modificam e por isso o ciclo, né? E hoje nós vamos aprender, essa semana eu tenho falado sobre as mulheres da Bíblia, e algumas delas nos ensinam o que fazer, outras delas nos ensinam o que não fazer. E muitas vezes nós pecamos por justamente deixar que as nossas emoções, os nossos desejos e dessas emoções, muitas vezes são movidas por mágoa, raiva, rancor. Talvez você até tenha razão, né? Alguém te fez algo, então é até instintivamente natural você sentir mágoa, raiva. Mas agir na mágoa, agir na raiva só vai trazer destruição para você e para sua família. E a história de hoje nos ensina como nós devemos aprender com Jezabel. Ela é uma figura controversa na Bíblia e ela nos oferece lições importantes sobre as consequências das desobediências e quão é importante nós nos arrependermos das nossas fraquezas, dos nossos pecados. Embora também o seu nome está associado à maldade, nós temos que entender que essa mulher, muitas vezes, se deixou levar pelo desejo da sua carne. E você vai encontrar em 1 Reis a história dela, 1 e 2, e eu aconselho você, assim como as outras histórias que eu estou indicando aqui, que você leia, porque são 2 capítulos que vão te inteirar e você vai conseguir compreender um pouco mais do que essa breve explicação, e com certeza o Senhor vai falar com você ali, tá bom? Então ela começa ali em 1 Reis, essa história, e essa mulher, ela era uma princesa que se foi deixada levar pela a sua idolatria e desobediência a Deus. E quantas vezes nós somos deixados nos levar pelas tentações, né? E nos deixamos levar pelo desejo da nossa carne e nos deixar influenciar pelas circunstâncias e não acreditamos que as consequências por essa desobediência virá. É uma fofoquinha aqui, é uma mentirinha ali, é um comportamento que nós achamos que está tudo bem. São pequenas brechas que nós damos e permitimos que o inimigo entre na nossa vida. Nós acreditamos, né? Eu via muito isso no passado, na minha fase da ignorância, porque riu quando eu ainda era uma mulher ferida, né? Sorriu para você, você já acha que é sua amiga. Falou alguma coisa engraçada, legal, você já acha que a pessoa é boa. Quantas vezes nós deixamos levar? Eu tenho muitos grupos de mulheres e às vezes eu vejo uma mulher que às vezes não conseguiu, às vezes entrar no processo terapêutico ou ela não conseguiu por algum motivo, ela vai lá e tenta as outras falando que aquilo não é bom. Falando, não, não entra não, não investe não. E as outras acreditam nisso, eu acho que eu não vou entrar não. E não sabe que aquela, na verdade, é a que queria entrar e não pôde por algum motivo entrar. Então, quando nós deixamos a nossa vida na direção de outros, nós estamos nos permitindo a ser guiado pela carne e não a olhar a Deus. Quando às vezes nós estamos no deserto, Deus manda o abrigo, Deus manda o refrigério, nós devemos olhar para isso e entender que o Senhor vai mandar ajuda através de um terapeuta, às vezes de um médico. E nós nos deixamos levar pela nossa necessidade carnal, não é mesmo? E acabamos adorando outros deuses. Ah, Renata, mas eu só adoro Jesus. Tá, mas você mente para conseguir o que você quer? Você manipula para conseguir o que você quer? Você usa de artifícios não cristãos para conseguir o que você quer? Para gerar contenda? É uma fofoquinha? Só acrescentou, eu só falei o que eu ouvi falar. Tudo isso são idolatria a outros deuses, o Deus da mentira, o Deus da intriga, o Deus da fofoca. E nós vamos colher, como está na palavra do Senhor. Deixa eu pegar aqui o versículo, que é interessante nós entendemos. Aqui o versículo que fala em Oséias 8, versos 11.
Fala assim: eles semeiam vento e colhem tempestade. Então, quantas vezes nós acreditamos que só uma pequena fofoquinha não vai ter consequência? Vai ter. Você planta aqui, você colhe ali. Talvez do mesmo jeito que a bondade que você planta. Talvez a pessoa nem fala obrigado para você. Talvez ela nem olhe, ela é tão orgulhosa que ela vai receber a bênção, capaz até de falar mal de você. Mas o que você plantou aqui, você vai colher aqui. Essa bondade. Do mesmo modo, a maldade. O que você plantou aqui, você vai colher as consequências. Veja bem, porque o sangue de Cristo, os que são do Senhor, né? Se porventura você escorregar, o sangue do Senhor tem compaixão de você. Mas as consequências... Não adianta você faz um adultério, o Senhor pode te perdoar. Mas você pega uma doença, uma gravidez de um outro homem, essas são as consequências do seu adultério. E isso não tem como Deus, isso é o que você semeou, você vai colher. Então nós devemos todas as manhãs examinar o nosso coração e nos arrepender de qualquer pecado que nos afasta do Senhor, porque o pecado é o que nos afasta do Senhor. Então para Deus não tem pecadinho e pecadão. Então essas pequenas mentiras, essas pequenas maldades, assim como Jezebel, que ela dominava o seu marido, ela manipulava a sua casa, ela manipulava e ela colheu. Porque o seu filho foi morto, do mesmo jeito que ela mandou matar os profetas, o filho dela foi morto. Ela colocou idolatria dentro do seu trono, cultuando outros deuses, alimentando outros profetas, queimando a imagem do Senhor, acreditando que ela poderia mostrar que o nosso Deus não era o Deus, o verdadeiro Deus. Então, nós devemos buscar a nossa redenção. Por isso, a sua trágica história lembra que nós, quando pecamos, nos afastamos do Senhor. Se nós nos afastamos do Senhor, nós estamos por conta do inimigo. Então, olhar para Deus e se examinar, sabe? O que eu estou fazendo que eu posso estar criando intriga? Às vezes você está pegando uma história e levando para frente, uma história que às vezes nem é sua. Se metendo numa vida que nem é sua. Quantas vezes, às vezes, Deus deixa uma pessoa passar pelo deserto, né? O Senhor permite, que Deus quer tratar aquela pessoa. E aí ela passa por desemprego, ela passa por lutas espirituais, mas o Senhor está no controle, o Senhor está trabalhando a vida daquela pessoa. Aí você vai lá, Madre de Calcutá, e põe a sua mão e quer salvar aquela pessoa. E aí você tira o trabalhar do Senhor. Aí Deus fala: eu vou deixar você também desempregado para você parar de se meter. Porque aí você não vai poder ajudar. Porque eu estou trabalhando na vida daquela pessoa. Então nós temos que, até para se meter na vida de alguém, nós devemos pedir a confirmação para o Senhor. É do Senhor, Senhor, é provisão do Senhor que eu faça alguma coisa para intervir? Então, à medida que nós vamos nos examinando, todos os dias, nós vamos tratando as nossas mazelazinhas. E deixar que Deus faça a obra. Porque às vezes, assim como Jezebel, deixamos nos levar pelo desejo da nossa carne, pelas nossas próprias necessidades, pela nossa vontade. E nós devemos buscar a vontade do Senhor, a necessidade do Senhor sobre as nossas vidas. Então nós devemos aprender, e podemos aprender com os erros de Jezebel. E buscar a redenção do Senhor. Que possamos aprender com as nossas falhas, amada. Com os exemplos de mulheres que não fizeram a vontade do Senhor e pagaram o preço. Mulheres poderosas, mulheres que chegaram a reinar, chegaram a castelos, a ter reinos. E às vezes esse reino pode estar representado para você na sua família, na sua casa. De que forma você trata? Tem mãe que ajuda na contenda dos filhos. Que os filhos não se falam por fofoca das mães. Tem mãe que toma partido. Tem mãe que se mete na vida do filho com a nora. Tem mãe que se mete na vida da filha com o genro. E defende um e acusa o outro. Nós não devemos. Inclusive, uma vida de marido e mulher, né? Como já dizia minha mãe, o que ela falava? Na vida de marido e mulher não se mete a colher.
Nós não devemos nos meter em relacionamento onde se diz a palavra casamento. Casamento é uma palavra sagrada e nós não devemos pôr a nossa mão numa relação de casar. Isso é problema de Deus. Ou um especialista que vai ter visão, e eu também falo para os especialistas de plantão, olhar para as escrituras, porque Deus não é incongruente na sua palavra. Você sugerir um divórcio, você tem que estar muito consciente do que você está fazendo. Porque o Senhor não é a favor do divórcio, o Senhor é a favor do perdão, o Senhor é a favor da cura. Porque o que leva duas pessoas a se divorciarem é o pecado. E o pecado se arrepende e se trata. E os casais que se arrependem e se tratam, o Senhor restaura os casamentos. E a segunda casa é maior que a primeira. Então, cuidado com o que você fala em relação a um casamento. Agora, em relação à vida do outro, ai, mas é minha irmã, ai, mas é não sei quem, não importa. Cuidado com os conselhos que você dá, para você não virar profetisa aí, Jezebel, que começou a dar pequenos conselhos, quando viu já foi crescendo para a cabeça dela, aí ela já começou a liderar, virou profetisa dos outros santos, né? Dos outros deuses. E aí ela começou com a deusa da fertilidade, e aí foi, quando viu, ela já estava entregue à carne a ser usada pelo inimigo. E é assim que o inimigo entra, em pequena brecha que você dá na sua vida. Às vezes é uma mentirinha que você fala, coisa pouca, sabe? Você podia falar assim, não vou dar resposta, você vai e mente. Você podia falar de um jeito, você fala de outro. E a mentira tem um preço, que o inimigo não vai deixar escapar nada da sua vida. Nada. E aí você deixa entrar o espírito de Jezebel na sua vida. Por isso é importante que você leia 1 Reis e conheça muito bem a história dessa mulher e perceba que ela pagou com a própria vida, as consequências da sua maldade. E às vezes começou sem maldade, só por ego, né? Só por orgulho. E às vezes algo que você poderia resolver ali, ó, assim, ó, resolveu, já pediu perdão, pronto, acabou. Aquilo vai crescendo, 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 crescendo. E aí se torna uma montanha. E algo que poderia resolver com simples desculpas, com simples perdão, se torna motivo de divisão de família, separação familiar. Aquilo que você deseja para o outro, você vai colher. Porque não adianta você desejar o mal e colher o bem, isso não vai acontecer. Não tem como você plantar tomate e depois você vai lá e querer colher chuchu. Não tem como, você plantou tomate, você vai colher tomate. Ou plantar pepino e querer colher tomate. Não adianta. Oséias 8 fala, quem colhe, vou até ler de novo porque é muito importante, né? Quem semeia vento, colhe tempestade. O talo não tem espiga, não produzirá farinha. Caso produza o trigo, estrangeiros o devorariam. Então, é importante nós conhecermos as Escrituras, porque através dela nós vamos conhecer a palavra do Senhor. Então, as nossas falhas servem para quê? Para que nós nos arrependemos, para que nós voltamos ao Senhor com a humildade e reconhecemos que sem Ele nós acabamos fazendo besteira. Porque se nós não estivermos em espírito, nós estaremos na nossa carne, e a nossa carne tem desejo de fazer algo que é contra o espírito, né? A nossa carne quer fazer as coisas prazerosas, instantâneas, e quando nós servimos a Deus, nós abrimos mão dos desejos da nossa carne para servir ao Espírito Santo. Esse é o nosso compromisso com Deus. Deus, sendo rico, se fez pobre e humilde na pessoa de Jesus, para que nós possamos ser ricos e vitoriosos. Então nós devemos nos colocar na posição de Cristo, de humildade, e tirar toda a contenda. Então, que essa passagem de hoje te ensina a não se meter numa história, primeiramente, que não é sua. Então, alguém veio falar, se você viu, não vi, não vejo, tem raiva de quem viu. Entendeu? Se você está sabendo, não estou sabendo, não quero saber. Ai, mas deixa eu contar o que fulano fez comigo. Sabe o que você deve fazer com o que fulano fez com você antes de você começar a contar? Vai lá e trata com fulano. Vai lá e fala pro fulano o que você acha do que o fulano fez. Vai lá e trata com fulano. Eu é que não vou servir de pinico para ninguém. Eu que não vou servir de, sabe? Você deixa entrar a fofoca do vizinho, você deixa falar a vida do outro. Tem gente que vai até na terapia e conta o que aconteceu na terapia. E conta uma parte, né?
Ai, a terapeuta me falou isso, mas você não contou para o outro o que você falou para a terapeuta, não é verdade? Então a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente ouve, porque o nosso ouvido tem que ter um filtro santo, senão o seu ouvido vira pinico. E aquilo que entra, meu bem, se você não tiver um anjo do Senhor aqui, ó, o pecado vai entrar pelo ouvido, ou vai entrar pelos olhos, ou ele vai entrar pela boca. Então, tomar cuidado com o que você escuta, com o que você vê, principalmente com o que você fala, né? Então, nós devemos orar e vigiar. Orar e vigiar o que nós falamos, orar e vigiar o que nós ouvimos, orar e vigiar o que nós vemos. Por isso que a internet, eu creio, que é um dos instrumentos, né? Eu diria até que é a própria besta, né? Porque aqui tem tanto lixo e o inimigo entra aqui da sua vida de tantas formas. Você vê uma foto, você fala, eu quero uma vida dessa. Você não sabe primeiro o que a pessoa passou para estar ali. Depois se aquilo ali é verdade. Depois se aquilo ali é verdade, para quem que ela serve. Então tem muita coisa dentro daquele contexto, dentro do texto tem muito contexto. Consegue entender? Então é importante analisar. E aí aquilo rouba o teu tempo de orar a Deus, de buscar a Deus, porque você está ali tomando dopamina, né? Recebendo prazer, recebendo bem-estar. Bem-estar, né? Que na verdade vai gerar um mal-estar. E o tempo que nós poderíamos, ai, não deu tempo de eu fazer devocional, não deu tempo de eu orar. Aí eu pergunto, deu tempo de você mexer no celular? Você conseguiu mexer no celular hoje? Conseguiu. E não conseguiu tempo para orar? Não, mas eu orei indo trabalhar, eu orei no caminho. Se Deus nos respondesse à medida que nós nos entregamos, nós estamos lascados, né? Você imagina? Eu vou te responder da medida que você pede. Se é um namorado, a gente tem tempo. Se é algo do nosso interesse, a gente arruma tempo. Tem tempo para fazer a unha, tem tempo para fazer o cabelo, fica horas no salão. Tem tempo para ir no barzinho, tem tempo para ficar com o homem no telefone, tem tempo para ficar lá nos aplicativos. Agora, quando se fala em ler a palavra de Deus, não dá tempo. Quando se fala de fazer uma devocional, não dá tempo. E aí a gente quer as bênçãos do Senhor. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente pede, para a gente não se perder no meio do caminho. E ver que o Senhor tem compaixão da nossa vida. Mas nós devemos fazer a nossa parte, porque nós estamos no mundo espiritual. E no mundo espiritual, meu bem, tem tudo, né? Então, para quem que nós estamos olhando? Qual é o tempo que nós estamos nos dedicando para as coisas do alto, para as coisas de Deus? O que nós estamos nos dedicando para o tempo de Deus? Amém? Até parou a música aqui, vou colocar de novo para a gente louvar e orar ao Senhor, amém? Que eu e você possamos verdadeiramente buscar a face do Senhor. Se estiver muito alto, vocês me avisam aí, vou deixar rolar aqui. Então, que você possa na manhã de hoje tomar cuidado, vigiar o que você tem falado, o que você tem semeado, o que você tem buscado, amada. Porque o inimigo vai tentar roubar a sua bênção, vai tentar roubar a sua paz, amém? Então, coloque a mão no seu coração. Você que é nova aqui, se inscreva nesse canal para que você receba as orações, as devocionais. Se você não consegue acordar às 5h27, como a maioria que está aqui, não tem problema, né, mulherada? Mas, quando você acordar, você busque a devocional. Ai, Renata, mas eu não tenho internet no meu trabalho. Aqui embaixo do vídeo tem o download. Você escreve download, e aí você consegue abaixar esse vídeo. E depois tem 3 pontinhos ali, ó. Você pode clicar, tem 3 pontinhos escrito download. Você abaixa na sua casa, com a sua internet, e depois você vai ouvindo no caminho. Você pode ouvir a de ontem, não tem problema, Deus vai falar com você do mesmo jeito, amém? E você que é de casa, eu peço que você já dê o seu joia, que você abençoe essa devocional, que o Senhor tenha falado com você. E vamos aprender ao longo dessa semana as mulheres da Bíblia, tá bom? Se em algum motivo eu não vou falar todos os dias para não se tornar cansativo, mas eu vou dedicar esses primeiros dias de abril para a gente falar um pouco dessas mulheres e aprender com essas mulheres da Bíblia, amém? Então, coloca a mão no seu coração e vamos orar. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós nos colocamos em oração. Nós fazemos essa manhã, ó Pai, como uma corrente de oração, de busca ao Senhor, ao seu Santo Espírito. Senhor, nós precisamos e reconhecemos que dependemos do Senhor. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa
nos ajudar, ó Pai, a examinar o nosso coração, a nossa mente e ver qual dos nossos comportamentos são semelhantes a esse de Jezebel. Tira de nós, Pai, todo o espírito da mentira, da intriga, da fofoca, da inveja, sentimentos que nos afastam do seu Santo Espírito, que criam contenda, divisão dentro dos lares, dos relacionamentos. A falta de perdão, Senhor. Ó Pai, em nome de Jesus, vai quebrantando o nosso coração. Tira de nós todo o espírito da maldito, Senhor, de maldição, que nos impede, ó Pai, de estarmos santos na sua presença. Muitas de nós nos entregamos, às vezes, aos sentimentos, ao pecado, o sentimento da nossa carne, a mentira, a intriga, a inveja, a raiva, a mágoa. São tantos sentimentos que nós deixamos entrar no nosso coração, que nos corrompe e nos afasta do Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, nós repreendemos, em nome de Jesus, todo e qualquer sentimento que tenha entrado no nosso coração, na nossa mente. Repreendemos agora, em nome de Jesus, e que o seu Santo Espírito, ó Pai, traga consciência para que possamos pedir perdão, para que possamos nos tratar diante do Senhor e não pecarmos diante mais do Senhor, ó Deus. Em nome de Jesus, nós agradecemos pela misericórdia do Senhor, pela sua graça, pelo seu sangue precioso derramado naquela cruz, porque somente aquele sangue, somente o Cordeiro é que é capaz de nos libertar dos pecados e por isso somos salvos. Ó Deus, nós te agradecemos todas as manhãs, incansavelmente, ó Pai, por essa graça, por essa misericórdia que nos alcançou, que é o seu único Filho amado, que o Senhor entregou como Cordeiro vivo, santo. Pai, quando eu lembro, Senhor, das pisaduras, quando eu lembro da tortura que Jesus passou, quando eu lembro da forma física como ele se encontrou, como eu lembro da cruz, ó Pai, da morte de cruz, Senhor Jesus, tem de misericórdia. Somente Cristo poderia pagar esse preço. Ó Pai, aí eu lembro do tamanho dos nossos pecados, Senhor, e lembro da misericórdia que há sobre a minha vida. Ó Deus, em nome de Jesus, que nós possamos ter uma vida santa, porque cada vez que pecamos, nós pregamos mais aquele prego na cruz. Cada vez que mentimos ou fazemos algo da nossa carne, é como nós tivéssemos esquecido do sacrifício do Deus vivo. Ó Deus, que possamos ter uma vida santa, ó Pai, em gratidão pelo que o Senhor nos fez. Que nós possamos a cada manhã nos transformar em mulheres virtuosas, mulheres que não abrem a sua boca para falar nada contra o outro, mulheres que têm temor e tremor no Senhor e não usam de fofoca nem artifício, não se mete na vida alheia. Ó Deus, vai trazendo o Espírito Santo, ó Pai, incomodando essa mulher, limpando a sua boca, a sua mente de qualquer fofoca e intriga. Às vezes ela fofoca até da própria vida, ó Deus. Em nome de Jesus, que ela possa falar da própria vida no seu altar, na sua presença, porque é o único que tem o poder para curar e santificar. Ou talvez na frente de um especialista. Mas fora isso, ó Pai, para que não vire fofoca, porque ela fica usando vitimização, falando da vida dela, falando mal do próprio marido. Ó Deus, em nome de Jesus, repreendemos esse espírito de Jezebel. Em nome de Jesus, na vida de qualquer mulher que comigo ora. E te agradecemos, Senhor, pela sua infinita misericórdia e pela oportunidade que temos de ouvir a tua palavra. Em nome de Jesus, nós cremos que o Senhor tem uma recompensa guardada para aqueles que te buscam, que é a vida eterna. Aleluia, glória a Deus. Amém. Em nome de Jesus. Amada, que você possa verdadeiramente buscar a face do Senhor, que você possa verdadeiramente estar na presença do Senhor, que é o único que nos ajuda a livrarmos da nossa carne pecaminosa. Amém? Então, um dia abençoado para você, que você tenha um dia de glorioso e que você vigie a sua boca, os seus ouvidos e os seus olhos. Amém? E nunca se esqueça, pessoas comuns falam de coisas, pessoas extraordinárias falam de ideias de Jesus, pessoas espirituais e pessoas medíocres falam de outras pessoas. Dessa você deve se afastar e orar por elas. Amém? Então, um beijo no seu coração e na oração da noite, coloque para dormir a oração da noite. Eu não posso todo dia, porque tem bastante oração lá o suficiente para você ouvir a palavra do Senhor e dormir com ela. E te aguardo amanhã, ao vivo aqui às 5h27. Glória a Deus, aleluia. Abençoado seja essa mulher que está aqui comigo, louvando ao Senhor. Glória a Deus. Que a paz, que excede todo entendimento, em nome de Jesus, esteja comigo e com você.